Eu sou Ronaldo Ventura, eu quero te propor uma troca. Eu quero te passar dados, fatos, nomes, lugares, livros. Eu quero que você se aproprie de todas as informações que eu te passar. Eu quero que você tome para si e faça um bom teatro. Nós estamos precisando de bons teatros. O bom teatro muda o mundo. E eu queria começar agradecendo as pessoas que estão indo no meu Facebook, muito legal. Estão lendo as frases que eu estou colocando, estou espalhando por aí. Estou indo no meu site é www.ronaldoventura.com. Estão vendo os vídeos, estão espalhando os vídeos. É legal as pessoas poderem comentar aqui embaixo o que estão achando, porque eu queria ver se gostou, se não gostou, eu queria ter um feedback para poder fazer. Para fazer vídeos melhores, né? De repente você quer um tema que eu não estou tratando, fala pra mim, que eu puder te ajudar, de verdade. Eu queria começar agradecendo uma pessoa muito bacana. Eu fui para Brasília, esse fim de semana, fui para Brasília, fui assistir o espetáculo Camélia, com a direção da talentosíssima Luana Proença. A Luana, ela fez um espetáculo lindo com o meu texto, chama Camélia, tá no Sesc Itaguatinga esse fim de semana, né? Vai lá ver, o elenco é ótimo, o elenco é lindo, o cenário tá tudo muito legal. As pessoas estão vendo, estão se emocionando, estão saindo chorando, estão rindo, estão se incomodando, não tenho palavras. Vai lá ver, fala que você viu o vídeo do Ronaldo no YouTube e que ele falou que quem visse o vídeo ia pagar só R$10. Lá no Sesc Taguatinga. Sério, tô falando sério. Vai por mim, vai lá, fala que você viu o vídeo que você vai pagar só R$10. Tá bom? E eu queria agradecer, porque eu fui pra Brasília, né? E eu tava na fila do teatro e veio um menino falar comigo. E o menino chegou: oi, você é o Ronaldo Ventura? Eu vi seu texto, o bom teatro é o teatro que dói. Eu gostei, eu falei no evento, eu falei para as pessoas, falei de quem era o texto, falei um monte de coisa. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionado de saber que as pessoas realmente estão lendo, estão espalhando a informação, que é o objetivo desse canal aqui no YouTube. E eu queria agradecer, né, você e vocês que estão fazendo isso. E que, curiosamente, nesta mesma semana, um diretor de teatro aqui de São Paulo, ele deu uma entrevista e ele citou várias frases minhas. Frases inteiras minhas, assim. Só que ele esqueceu de falar de onde ele retirou essa frase. Esqueceu de falar da fonte. E a ideia é que seja uma troca, né? O vídeo começa falando isso, que é uma troca. Então eu contribuo de alguma forma e você retribui de alguma forma, como você puder e como eu puder. E façamos juntos, né? Teatro não se faz sozinho. E eu fico muito feliz que ele, uma pessoa, um gabarito bacana. Um gabarito bom, porque São Paulo tem 400 estreias mais ou menos por ano de teatro. É sério, 400 estreias. Tem quantas entrevistas na TV de diretor de teatro? 3? 2 por ano? Então, uma entrevista na TV é muito legal. É uma atenção muito interessante. E ele podia ter falado onde ele leu aquilo que ele falou. Mas tudo bem, eu sei que da próxima vez ele vai ler, porque se ele chegou nele a informação, ele sabe de quem é, né? Então, de verdade, com carinho, eu queria espalhe a informação, mas se você puder dizer de onde você leu, é melhor, né? Mas tudo bem. E eu queria também, falando de Facebook, uma amiga minha mandou um comentário, eu falei, escreve lá no site, na página, é legal, porque daí a gente vira um debate, de repente as pessoas podem conversar. Ela não quis, respeito, mas eu falei que ia responder aqui no vídeo. Então ela vai ter que vir aqui de novo. É o seguinte, ela achou que eu exagerei
quando eu disse que o teatro é importante, que o teatro muda o mundo, que é a formação do ser humano, que o teatro é legal, mas é tudo isso. Não, eu não disse isso, eu estou só sendo irônico. E aí eu pensei em nada, né? Eu já sabia. Mas para ficar menos chato, falei, vou pensar no que você falou e vou responder lá no vídeo. Semana retrasada, eu apresentei em São Bernardo um espetáculo chamado, em São Bernardo do Campo, um espetáculo chamado Bendita entre as Mulheres. O texto é meu, a direção é minha. E ele começa com uma carta de São Paulo, né, de Paulo, que foi o grande pregador das palavras de Jesus Cristo, que se tornou um santo. E eu quero ler uma coisa para vocês. Isso aqui é uma Bíblia, né? Para quem não sabe, a Bíblia não é um livro, elas são vários livros. E cada religião cristã tem a sua Bíblia, praticamente. Porque a católica tem uma Bíblia, a metodista tem outra Bíblia, tem livros dentro que não tem na outra, e vice-versa. Neopentecostais também tem Bíblias diferentes, às vezes traduções bem diferentes, então são Bíblias, né, não são iguais. Mas a maioria dos livros são os mesmos. E Paulo, que foi o grande disseminador da palavra de Jesus Cristo, ele escreveu, tem todas, né? Ele é o grande nome, assim, é a base. E eu quero ler uma coisa para vocês. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos deixeis enganar. Más companhias corrompem bons costumes. E essa frase que está na Bíblia, que Paulo colocou na Bíblia, não é dele, é de Menandro. Menandro era um autor de teatro grego. Olha que fantástico. Paulo rodou o mundo conhecido, né? Ele foi em todos os lugares que era possível chegar na época dele e falar sobre Jesus Cristo. Ele não conhecia Jesus, né? Jesus estava morto há muito tempo quando Paulo nasceu, mas ele era um grande disseminador da palavra, enfim. Então, várias cartas dele se tornaram livros da Bíblia, e eu gosto muito dessa parte porque ele estava na Grécia uma época, durante muito tempo, e ele viu muito teatro, porque o teatro ele era rotineiro na vida dos atenienses, né, na vida dos gregos, era comum, era fato, era assunto, era futebol de hoje, sabe? Então, assim, as pessoas iam no teatro para torcer para aquele autor predileto, e ponto. Então, o teatro ele tinha uma potência de comunicação, ele tem essa potência, né? Mas naquela época era muito visível, muito palpável. E Paulo não era bobo, ele percebeu isso e foi assistir teatro. E foi tocado, porque as pessoas são tocadas pelo teatro, né? A função dele é essa. E aí ele pegou uma frase de um autor grego, Menandro, escrevia comédias, e colocou na Bíblia. O homem que criou as bases, que fundamentou, que criasse a religião, que modificasse o mundo, colocou uma frase de teatro na Bíblia. Você vai falar que teatro não é importante? Eu não sei você, mas eu não conheço nenhum outro autor que é citado na Bíblia. Nenhum. Só um cara de teatro. Menandro, que é esse comediógrafo, ele era tão potente, ele era tão bacana, que as pessoas diziam: a vida imita Menandro. Né? Aquela história da vida imita a arte veio de Menandro. Ele era o sinônimo de arte. Olha que
Que potência, né? É lindo, eu acho lindo, de verdade, eu acho lindo mesmo. Então, sim, teatro ele é importante, ele é fundamental, ele é essencial, ele é necessário. Vamos falar da dica, né? O... rapidinho, eu volto. Mas uma amiga minha também, ela foi pessoalmente, não foi no vídeo. Ela não entendeu muito bem a questão da frase do último vídeo, que eu dou aquela dica que as frases têm que ser redondas, as frases têm que rolar, não tem que ter bico. Ela ficou meio... Ok, né? Assim, eu não vou conseguir explicar agora, eu só quero falar uma coisinha, que o Rodin, Auguste Rodin, que ele é o escultor francês, no livro dele, A Arte, ele fala o seguinte, que quando ele pega uma estátua, ele não está muito certo se tá ornando, tá anatômico, tá correto. O que ele fazia? Ele rolava num barranco ou na escada. Ele deixava rolar. O que quebrasse é que estava fora de harmonia. Então ficava fora. E é muito interessante, porque se você for lá na mansão do Rodin, lá no museu lá em Paris, você vai ter estátuas prontas sem braço mesmo, sem cabeça. E, gente, está quase pronto, por que não colocou um braço ali? Né? Também tem só braços, tem mãos, mas são estudos. E é muito interessante isso, que o que está fora de conceito, né? A harmonia, o que está fora do... quebra, não rola. E é isso. Então, se você tem uma frase que ela é muito bacana, você gosta dela, não tá rolando, corta. Você tem uma cena que é linda, mas ela... corta, cara. Corta a personagem, corta tudo. Não se apegue. Tá? Guarde então para usar na outra estátua, sabe? Pega essa frase e guarda. Mas tem um respeitozinho pela sua obra, sabe? Que é um pouco de ética para com você mesmo. E aí entra o tema da dica de hoje. A dica de hoje é sobre ética e estética. E ela serve para tudo, essa dica. Serve para dramaturgia, para encenação, direção, atuação, corte e costura, floricultura, forno de micro-ondas. Tá? Usa. Que é o seguinte. Eu não vou conseguir definir a tempo o que é ética e o que é estética, então vai ser muito grosseiro. Mas é o seguinte, estética é aquilo com que se parece, é aquilo com que se apresenta, é aquilo que o seu espectador vê. A minha peça tem cara disso, ó. A cara disso, ó, é a estética. E a ética, ela pode ser uma base para a sua estética. A estética se baseia em algo. Depois eu falo sobre outras coisas em vídeos futuros, assim. Mas ela pode ser uma base. Dá o exemplo do Camélia, que eu acho que é bacana. E aí, quem sabe, você não vai assistir a peça lá com a Luana Proença, que é muito legal. Tem uma parte do texto que eu falo sobre o catolicismo. E eu preciso de um nome de pão, de uma marca de pão. E eu queria uma marca alemã, eu queria um nome alemão. Por quê? Porque o Papa, quando eu escrevi a peça, o Papa era o Bento XVI, que é alemão, Ratzinger, não sei falar, mas eu acho que é isso. E ele foi da juventude hitleriana, né? Não tem como negar isso. Pela idade que ele tem, a época que ele nasceu, e por ser alemão, e por estar na Alemanha naquela época, e estar vivo, ele serviu a Hitler. Ponto. Isso não se discute. Não... Se ele sabia o que está fazendo ou não, se foi obrigado a fazer ou não, não importa. É um fato. O Papa era da juventude hitleriana. Acabou.
Não se discute. E aí, era uma informação que as pessoas não tinham se ligado ainda, né? Até hoje ninguém se ligou, né? E eu também queria aproveitar isso porque durante o nazismo, e o espetáculo fala muito de nazismo, a Igreja Católica ficou apática, né? Ela não se envolveu muito com a questão da morte dos judeus. Isso até hoje é incontestável também, não adianta falar. Então eu queria, né, queria ter essa informação. Mas e aí eu não tinha nenhum nome alemão bom. Eu só tinha Vic Bold. Mas a Vicky Bold, bicho. Assim, a Vicky Bold, coitada. Coitada no bom sentido. A Vicky Bold é paulista, né, cara? Assim, ela não tem uma. E o som também que não ajuda muito, né? Daí eu cheguei na Puma. A Puma, o nome não é alemão, o nome é americano. Mas. E aí, puta, americano, servia. Porque eu também queria falar o dia dos Estados Unidos, no sentido de. Você sabe, né? Que os judeus eles tinham tatuado o nome, os números, né? Os alemães nazistas tatuavam números nos judeus em campos de concentração. Talvez você não saiba que esses números eram um código de informação de um cartão. Cada judeu que ele tinha um cartão com o mesmo número da tatuagem. Esse cartão ele era um cartão todo cheio de furos, porque era assim que era o sistema de codificação da época. Então nesse cartão tinha todas as informações, descendência, endereço, sexo, idade, tudo que pudesse ter de informação tinha. E esse cartão entrava numa máquina. Tipo, era um olerite, sabe? Não sei se você conhece o olerite, né? E essa máquina, esse cartão, e essa tecnologia toda, ela era da IBM. A IBM foi, durante o século XX, junto com a Coca-Cola e a General Motors, os grandes nomes da indústria americana. Então, a grande indústria americana, a IBM, tinha um puta apoio nazista. Né? Era muito bem conversado, não era por acaso, não era não sabia. Não, não é assim que funciona a história. E, e o nome Puma me satisfazia nesse sentido, então mantive. Eticamente, serviu para mim. A plateia nunca quer saber disso, não escrevi em lugar nenhum, mas me cabia, me interessava e eu coloquei. Tudo bem? Esteticamente, a frase ficava muito boa. Fica muito boa. E o texto ele é muito métrico, ele é muito cuidadoso nesse sentido. Então a frase combina com o que vem antes, com o que vai depois, então ok. A Luana Proença, a diretora dessa montagem, ela queria mudar algumas coisas, ok. Ah, Ronaldo, eu queria mudar isso aqui. Tudo bem. Ah, bacana. Ah, fica à vontade, confio em você e confio mesmo. E aí ela queria mudar de Puma para Seven Boys. Por quê? Porque a empresa Seven Boys tem uma referência maior para o público dela lá em Brasília, em outros lugares, né, do que a Puma. Então, para a comunicação acontecer, que a função do teatro naquele momento é essa, gerar essa comunicação, precisava mudar o nome. Esteticamente, não combina. Né? Sonoramente, ele me soa estranho também. Mas, eticamente, a ética do trabalho, do espetáculo, da diretora, com o seu público, era essencial essa mudança. Então, e foi feita a mudança e a cena é ótima, tá super certo. Qual que é a dica? A dica é o seguinte, se você tem um conflito entre a estética e a ética, vá para a ética.
vá para a ética. Porque a ética ela se mantém, a ética ela se sustenta durante a história. Não é o dia coisa, enfim, falo depois melhor sobre ética e tal, ou o que mantém o espetáculo na memória, né? Eu vou falar isso depois no futuro também. E grandes espetáculos foram feitos, belíssimos, ao longo dos séculos. Claro, imagina nos anos 60, 70, 80, 90, quanta coisa boa não foi feita. E muitos do que é, todos, que eram só pela estética, não ficou. Não criou registro, na memória mesmo. O que é lindo por lindo às vezes não funciona. O que é choque pelo choque, né? Então, se você está chocando, se você está ou fazendo algo bonito pela ética, se a sustentação pode ter várias sustentações, já falamos sobre isso, eu vou falar melhor. Você pode basear a sua estética em várias coisas, mas se a sua estética se sustenta só pela estética, ela cai mesmo. Então, se você tiver por acaso na sua peça, no seu texto, o conflito estético e ético, vá para a ética. Seja antes ético do que estético. É a dica de hoje. Tá bom? Gostou, avisa, comenta aqui. Eu acho que, eu não sei, é aqui, né? Comenta se gostou, se não gostou. Se inscreve no canal, vai ser legal. Eu te mando, talvez você receba mensagens bem legais. Comente, fala, dá sua sugestão, dá sua opinião, vê o que você quer falar. Vai no Face, vai no site, fica à vontade. E é isso, semana que vem tem mais. Muito obrigado por ter assistido, de verdade. Tchau.